E o que foi que Jesus falou naquele dia? Jesus disse naquele dia: olha, eu vos escolhi, vocês dois, mas dentre vós um é o diabo. Jesus falou isso na Santa Ceia, que ele se viu na última Santa Ceia antes de subir para a glória. Então os discípulos ficaram preocupados. Quem não ficaria? Se você estivesse nessa reunião com Jesus, você estaria preocupado ou não? Jesus disse essa palavra, mas não falou quem era. Aí os discípulos ficaram perguntando: mas Senhor, sou eu? Jesus disse: não. É aquele a quem eu colocar o bocado molhado sobre a boca dele. Irmão, o amor de Jesus é incomparável. Naquele dia, naquele momento que Jesus estava dizendo isso, Judas estava com a cabeça colocada sobre o peito de Jesus. Você entendeu? Ele estava debruçado. Parecia que era o melhor dos discípulos que tinha, não parecia? Mas era o diabo. E Jesus disse: aquele a quem eu colocar o bocado molhado na boca dele. Uns dizem: sou eu, Jesus. Outros: não. Quando Jesus declarou o que ia acontecer, Judas olhou para o rosto de Jesus e o semblante dele já mudou. Porque a atitude dele não era fiel. Irmão, quando nós participamos de uma Santa Ceia, nós temos que ser fiel a Deus. Porque aí nós estamos participando do corpo e do sangue de Jesus. Quando Jesus molhou o pão e colocou na boca de Judas, imediatamente Satanás se apoderou de Judas e tirou ele dali. Ele não ficou ali, irmão. Os outros discípulos ficaram, mas Judas não. Judas saiu dali. Por quê? Porque ele tinha um propósito. O propósito dele era vender Jesus. Muitas vezes, quando o crente não respeita a Santa Ceia, ele está vendendo Jesus, irmão. Temos que ter cuidado nisso que fizemos. Porque Jesus disse assim: ó, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai comigo memória de mim. Qual é a memória que você tem de Jesus, irmão? Qual é o respeito que você tem por Jesus? Às vezes a gente fala e as pessoas não gostam, né? Mas eu não posso deixar de dizer aquilo que Deus determina a dizer. Amém? Qual é a forma que você participa do corpo e do sangue de Jesus? Qual a referência que você tem a Deus para com o Senhor Jesus? Aí Jesus terminou de entregar a carne e o corpo dele e levanta o cálice. Dá um cálice aí, irmão. Pega um cálice aí. Deve fazer uma simulação. Ó, depois dele entregar a carne, ele levanta o cálice e diz: esse é o cálice do meu sangue,
fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Quando você toma uma Santa Ceia, você está tomando em memória de quem, irmão? Isso precisa ser revelado, esclarecido, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que significa o cálice e o corpo de Jesus. E ele diz muito claro: tomai e bebei todos vós em memória de mim. Ele ainda diz mais: porque toda vez que beberem, comerem dessa carne, beberem desses vinhos, estará na volta do Senhor até que ele venha. Agora, não, missionário, eu vou dizer, não. A Santa Ceia, irmão, é algo especial, sim. Mas todo culto na igreja é especial. Amém, Jesus. Entendeu? Muitas vezes as pessoas não valorizam. Muitas vezes a pessoa despreza aquilo que é de Deus. Se você for desprezado por Deus, o que você sentiria? Como sentiríamos, irmão, se nós formos desprezados por Deus? O dia que Deus desprezou o povo no deserto, a terra abriu e eles se sumiram. Na entrada de Canaã, só entraram no Canaã aquelas pessoas que nasceram no deserto de 22 anos abaixo. Só os jovens entraram lá. Porque os corruptos que viveram no deserto, se levantaram contra Deus, foram enterrados por o próprio Deus. A terra abriu e eles desceram e acabou. Está entendendo? Nós estamos vivendo os últimos tempos e nós precisamos entender que Jesus, Ele quer nos resgatar de todas as formas, irmão. Olha bem, examina. A Bíblia, daqui a pouco eu vou ler. A Bíblia diz: examinar o homem a si mesmo, antes que coma do pão e beba do cálice, porque come e bebe dignamente é o culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Você já pensou o que é isso? Nós não estamos vivendo um tempo de brincadeira, não, irmão. Nós estamos vivendo as últimas épocas. E o Senhor está à porta. Lá em Apocalipse 23, diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Irmão, abre a porta para Jesus enquanto é tempo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, sairei com ele e ele comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aonde você quer tomar a tua última ceia, irmão? Na glória ou no inferno? Que o diabo também vai na vida. Entendeu? Com farra, com dança, com tudo quanto é coisa, com tudo coisa que não. Né? Mas ele vai fazer a vida. Só que a glória do Senhor é diferente. Aonde você quer viver a tua eternidade, irmão? É nós que temos que escolher. E se nós não escolher agora, talvez amanhã seja tarde demais. Né? Eu vou cantar um hino agora para você entender. Pega o violão aqui, irmão. Ouça o que eu te digo agora.
dizendo uma palavra de um arrebatamento que chama Jesus. E ele diz assim: irmão amado, ouça o que eu te digo agora. Venhas comigo, vamos a Deus glorificar. Quero dizer que Jesus já subiu para cá. E que não voltará para me buscar. Por isso eu digo, seja Cristo nessa hora, para Jesus ser Senhor da sua salvação. Só Jesus Cristo é que te salva nesta hora. Só a Ele é a glória, a divulgação. Olha para ele, mas eu pois anda que Jesus se ama. Jesus é maravilhoso, salvar seu povo e tirar a mão. Mas eu pois anda que Jesus se ama. Jesus é maravilhoso, salvar seu povo e tirar a mão. Olha só, quando Jesus vier arrebatar seu povo, não te preocupe onde você vai estar. Se estás em casa, ou no campo, ou na cidade, onde quer que tu esteja, mas se você não der ouvido ao que eu digo, chegando o dia, tu irás se arrepender. Porque ainda que não pode mais, talvez seja desviado e cuidaremos. Mas se tu vives, pois sabes que Jesus te ama. Jesus é maravilhoso, salva seu povo e tira da mão. Mas se tu pois saiba que Jesus te ama. Jesus é maravilhoso, salva seu povo. Outro recado de Deus ali. E todo aquele que por Deus for desprezado, no fogo eterno para sempre irá sofrer. Quero dizer que isso é a realidade. Talvez seja muito tarde para você se arrepender. Por isso eu digo, aceita Cristo nesta hora, trazer você, Senhor, da sua salvação. Só Jesus Cristo é que te salva nesta hora. Só a Ele dará glória, a divulgação. Mas se tu pois saiba que Jesus te ama. Jesus é maravilhoso, salva seu povo e tira da mão. Amém? Glória a Deus. Isso é uma profecia, irmão. Isso não é um canto. Isso é uma profecia de Deus. Porque Jesus está voltando. Aleluias. Quando Deus me deu esse louvor, Deus mostrou a profecia dele. Porque ele está voltando. Amém, Jesus. E na hora que ele chegar, que jeito você vai estar? Será que você vai ser amado ou desprezado? Não significa que eu desci as águas e não andei na presença de Deus, não, não. Se eu desci as águas e não andei na presença de Deus, não vou chegar a Deus em canto nenhum. Entendeu? Vou ser desprezado por Deus. E aquele que for desprezado vai sofrer aonde? Esse hino não é um hino, irmão, é uma profecia. Aonde você estiver, na cidade, no campo, onde você estiver, ele vai te encontrar. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo?
Como está a sua vida com Deus? Às vezes nós temos tempo para tudo. Nós arregaçamos as mangas, fazemos o que podemos para fazer coisas que, né? Mas para Deus não fazemos nada. Deus está sempre em último lugar na vida do crente, irmão. Ou estou mentindo? São poucos os crentes que se colocam diante de Deus e permanecem. Só que tem uma coisa. Na nossa eternidade, a nossa vida vai ser dividida, irmão. Ou Deus, ou o diabo. Não tem outra saída. Às vezes as pessoas não gostam que eu falo isso, irmão. Por quê? Porque parece uma palavra pesada. Não é pesada não, é palavra real. Entendeu? Se eu não falo hoje, lá no dia do juízo, Deus pode cobrar de mim. E eu não vou pagar por isso por causa de ninguém, não. Está entendendo? As pessoas às vezes desprezam a gente, abandonam a gente, afastam da gente, sai fora da gente, vai embora, toma da igreja, faz tudo isso, mas eu não vou deixar de falar aquilo que Deus determina eu falar. Ou eu prego a verdade, ou então paro, irmão. E eu sou assim, e eu não vou parar. Entendeu? Jesus disse lá, quer queira, quer ouvir ou quem deixa de ouvir. Mas você tem que falar. Está entendendo? Porque a sua alma tem um valor, irmão, que você nem imagina. O crente é muito, Deus que me perdoe, mas ele tem que vigiar melhor, porque a sua alma tem um valor que o mundo inteiro paga ela. A tua alma vale mais que o mundo inteiro, irmão. Olha o que Deus deu para você e para mim. Agora, por causa de qualquer coisa, qualquer eu saio fora da presença de Deus e jogo a minha alma no lixo. O lixeiro passa recolhendo todo dia. Não passa? Quase toda semana, passa aqui 2 vezes por semana, 3 vezes. Recolhendo o lixo. E aonde você está colocando a tua alma? No altar de Deus? Ou na lixeira? Eu sou chato, irmão, às vezes na maneira de eu pregar. Só que tem um detalhe. Eu pego aquilo que é real, que é verdadeiro. Quer ou não quer, eu vou falar. Entendeu? Sabe por quê? Porque eu amo a tua alma. Eu amo a tua vida. Eu não quero que ela se perca. Eu vivo de joelhos dobrados em favor das pessoas para que Deus possa alcançar e não deixar eles perecer. Essa é a minha vida. Entendeu? E eu não vou desistir disso enquanto Jesus não me recolher. E eu falei para Jesus, falo todo dia, Jesus, eu quero viver mais 64 anos para trabalhar em luta das almas dos teus filhos. Se Deus me der, glória a Deus. Amém? Eu creio que Ele vai me dar. Muitos vão cair
mas eu vou estar de pé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque eu não trabalho para mim, eu não vivo para mim, irmão. Eu vivo para as almas do Senhor Jesus. O dia que eu desci as águas, que eu me converti, que eu falei, Senhor, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Para me servir a Jesus, o que eu tinha que fazer? Ouvir para o céu? Não. Socorrer aqueles que precisam aqui. E é isso que eu faço. Às vezes muitos não reconhecem, muitos não agradecem, muitos nem respeitam a gente, mas glória a Deus por isso. Isso não vai fazer diferença, porque o meu galardão não vem do homem, vem de Deus. Né? A minha salvação não vem de ninguém, ela vem do Senhor Jesus. Mas pelo meu trabalho prestado diante do Senhor. Se eu não andar dessa forma, eu também não tenho salvação não. Porque não existe super-homem. Só no gibi de desenho. Mas super-homem não existe. O único super-homem internacional, mundial, é Jesus de Nazaré. Esse é super, especial em toda a nossa vida. Amém? Amém. Vamos falar com Deus agora. Está orando pelas pessoas que estão distantes daqui de Maringá, né? Glorioso Deus eterno Pai, neste momento, Senhor, abre a janela dos céus e as portas do universo, e aonde estiver, Senhor, na face da terra, uma pessoa sofrendo, precisando de um milagre, que o Senhor opera as suas maravilhas. Jesus, neste momento, confirma a tua graça, a paz, a saúde, a felicidade, e confirma, Senhor, a tua bênção na vida e no lar de cada um dos teus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Ficamos em pé.